Boa noite, galera. O Vasco jogou agora com o Cruzeiro em Uberlândia, perdeu por 1-0, uma partida que poderia ter 3 horas de duração, que acho que o Vasco não ia fazer gol. Uma equipe arame liso, uma equipe mal treinada, não consigo ver jogada trabalhada, não consigo ver jogada trabalhada pelo meio, é cruzamento, a Deus dará. E preocupa, cara, preocupa o futuro desse time, porque eu não vejo luz no fim do túnel, principalmente ali com jogadas trabalhadas, futebol, né, competitivo, pegada. O time mostrou até disposição hoje, mas não o suficiente para conseguir vencer essa fraca equipe do Cruzeiro, uma equipe também de resultados muito ruins ultimamente, que o Vasco conseguiu ressuscitar e colocar no G4 do Brasileirão. Então, vou falar dessa partida aqui, de tudo que aconteceu, mais uma derrota do Vasco fora de casa, depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar, dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar. Então, galera, mais uma vez o Vasco fez uma partida fora de casa, com falta de atenção em determinados momentos do jogo, né? Dando mole ali em algumas saídas de bola. Mas assim, até que a postura do time não foi de toda ruim. O time até conseguiu pressionar o Cruzeiro também respeitou um pouco demais o Vasco. A torcida em Uberlândia quase dividida, né? Acho que a do Vasco ainda estava um pouquinho maior que a do Cruzeiro. Mas a equipe do Vasco é uma equipe muito frágil ofensivamente. Uma fragilidade ofensiva, o Verratti. Se ele não tiver super inspirado para conseguir achar jogadas de cabeça, o Vasco fica preso, o Vasco fica monojogada. Fica uma jogada básica que é cruzamento pro Verratti, tentativa do Verratti de cabeça, ou cruzamento ele acertar um chute, ou acertar uma... e conseguir fazer o gol, porque se o Verratti não tiver inspirado, o Vasco não consegue fazer o gol. Por isso que eu falei que se tivesse hoje 4 horas de jogo, 5 horas de jogo, o Vasco não ia conseguir fazer gol, porque é uma equipe com pouquíssimas opções ofensivas. O Carille já vai fazer, aí desde a sua chegada ao Vasco no início do ano, Campeonato Carioca com a equipe reserva, ele chegou aí depois da 4ª rodada. Vai fazer 4, 5, quase 5 meses de trabalho, não tem. O Vasco não tem jogada, o Vasco não tem trabalho. É uma equipe que tem mais opções para o técnico do que o Rafael Paiva tinha, e o Carille não consegue fazer a equipe jogar minimamente. Ah, mas tem um cansaço, mas tem a característica de jogadores. Cara, até tem, mas quem não está tendo sobrecarga de jogos nessa primeira metade da temporada? Todo mundo está tendo sobrecarga de jogos, e parece que o Vasco sente mais essa carga de jogos. O Cruzeiro fez 1-0 hoje no segundo tempo, depois de um primeiro tempo até que o Vasco teve mais chances, foi um pouco superior ao Cruzeiro, o Cássio salvou, o Vasco perdeu gols ali, mas é uma equipe que não consegue decidir quando tem que decidir. Parece que se o Verratti não tiver inspirado, como eu falei, o Vasco não consegue fazer o gol. E me preocupa muito isso, porque o Vasco agora só tem a janela depois do Mundial para chegar jogadores para tentar fazer alguma diferença, mas o que me pega muito, cara, é que mais uma vez o Vasco está dependendo de uma janela para conseguir melhorar o desempenho da equipe. O Vasco hoje até entrou com o Lloyd ali, até fez uma fumacinha, jogou bem, tentou umas jogadinhas de linha de fundo, outras decisões erradas do Lloyd, mas hoje foi a melhor partida talvez aí, com o Lloyd entrando assim no decorrer do jogo para tentar botar um tempero diferente ali, tentar fazer uma jogada de linha de fundo. Quantas vezes há quanto tempo eu não vi um jogador chegar na linha de fundo hoje como eu vi o Lloyd chegar no finalzinho do jogo ali, que ele conseguiu passar pelo zagueiro do Cruzeiro e cruzar para trás. Deve ter uns 3 anos que eu não vejo o Vasco fazer esse tipo de jogada, e o Lloyd conseguiu. Espero que isso seja um sopro de esperança aí, que ele consiga evoluir e fazer essas jogadas de beirada que fazem o Vasco, que podem fazer o Vasco ter uma alternativa, porque você chegar na linha de fundo toda hora, ter que cruzar pro Verratti tentando achá-lo, é marcável, cara, uma jogada muito facilmente marcável. Qualquer adversário que anule o Verratti, bota 2 caras colados no Verratti, bota um cara colado e o outro na sobra. Acabou o futebol do Verratti. E foi o que o Cruzeiro fez hoje. O Vasco teve chance com o Paulo Henrique, o Vasco teve chance com o Piton, o Vasco teve chance com alguns jogadores ali que tentaram chegar, o Nuno Moreira tentou chegar ali no primeiro tempo para tentar o rebote, para fazer o gol, e não consegue, porque esses jogadores não têm características de decisão. O Vasco precisa de um ponta que saiba chegar na linha de fundo e que saiba fazer gol. Também a função do ponta é botar uma bolinha para dentro de vez em quando, e o Vasco não tem esses jogadores. O Nuno Moreira não é ponta, ele é um meia esquerda, que em algum momento dessa temporada já ajudou o Vasco a achar gols. Só que o Nuno Moreira tem um porém. O Nuno Moreira está vindo de uma temporada final na Europa. Essa temporada na Europa é final, então ele vem jogando no Campeonato Português e é final de temporada para ele. Pega mais para ele, não tem jeito, clima, tudo diferente. E o Vasco é esse time com opções escassas de ataque. A defesa já não é das mais seguras. Hoje já mostrou algumas vezes ali, algumas saídas de bola, insegurança de novo, saídas erradas. O Jardim participando demais. Eu não sei o que passa pela cabeça dos jogadores do Vasco de acharem que o Léo Jardim vai conseguir, com o pé, iniciar alguma boa jogada. Todo mundo toca pro Léo Jardim. É falta de inteligência isso, minimamente. Se você sabe que o teu goleiro é ruim com os pés, porque a primeira opção, quando você é marcado, é o Léo Jardim. Pô,
joga pra frente, joga pro canto, joga pra lateral, não tenta atrasar pro teu goleiro, tu vai levar perigo contra a tua defesa, que a defesa já é insegura. Então hoje o Vasco fez uma partida, nem fez das piores partidas, mas é uma equipe que cada jogo que passa a gente tem a noção, a certeza de que precisa muito de pontas que saibam atacar a linha de fundo e de pontas também que consigam fazer gols, porque depender apenas do Verratti como opção única, o Vasco vai perder todas as partidas fora de casa de 1-0 ou vai ser 0-0, porque fazer gol o Vasco vai ficar cada vez mais difícil fazer. A gente tem um fator casa, que agora vai ficar difícil um pouco, porque são próximos 5 jogos também, vão ser fora de São Januário. O Vasco tem um fator casa muito preponderante para somar os pontos que tem hoje, e agora o Vasco tem uma sequência fora de casa. Preocupa demais, porque o fator casa fazia o Vasco ganhar, fazia o time impulsionar ali no abafa, na cabeçada, na pressão, todo mundo chegando para fazer os gols. Venceu o Santos assim, venceu o Sport assim, não jogou uma bela partida, mas São Januário venceu o jogo pro Vasco. Agora, essa partida com o Cruzeiro e as próximas 5 que vão ser fora de São Januário, preocupa demais, porque fica um time vazio de ideias, fica um time sem triangulação pelo meio, e em todas as jogadas que chegam ali perto da área, cruzamento pro Verratti. Como eu falei, jogada manjada, que se botarem 2 jogadores, um marcando e um na sobra, acabou o futebol do Verratti. E os jogadores que pisam na área, que é o caso do Nuno Moreira, o Felipe Coutinho eventualmente, 2 problemas. O Felipe Coutinho tem que buscar a bola, eventualmente, lá entre os volantes, porque o Vasco, a saída de bola do Vasco ainda é ruim, porque não tem um volante que saiba sair jogando. Então o Coutinho cansa, não dá para ele pisar na área e sair no meio dos volantes para começar as jogadas. Problema 1. Problema 2. Nuno Moreira é um cara que pisa demais na área. Pisa, sim, mas está em final de temporada na Europa, está cansando. O ritmo no Brasil é diferente, o clima é diferente para ele. O Vasco não está conseguindo chegar ao gol, porque o Nuno Moreira também caiu o desempenho dele. Problema 3 e 4, que eu nem mencionei. Problema 3, o Adson não consegue achar seu futebol. O Adson não consegue ter ritmo de jogo, o Adson vem de uma contusão muito séria e não consegue chegar ao ponto que fez ele ser o titular do Vasco no ano passado. Difícil, problemático. E o ponto 4, que eu não vou nem chegar a ser o quinto, porque aí vai ser demais, vai ser o Tietê, que não joga, problema familiar. Claro, tem que respeitar, é o caso do filho dele se recuperar, espero que se recupere. E o Tietê não joga. E o problema 5 é o David, mais um jogador que poderia estar ajudando o Vasco, ainda não conseguiu voltar esse ano, e quando voltar, não vai voltar no mesmo ritmo, provavelmente só depois do Mundial. Então, cara, são muitos problemas para uma equipe que foi mal montada na sua origem, sempre falo isso, que hoje teve as alterações. Alex Teixeira entrando de novo, é muito complicado a gente contar com o Alex Teixeira para mudar alguma coisa no jogo. Teve o Jair saindo para a entrada do Paulinho, Paulinho irreconhecível, muito mal. Fez uma falta ali que a jogada do Vasco estava dominada, pro Vasco na defesa, já era o finalzinho do jogo. Chegou totalmente atabalhoado, dando rasteira no jogador do Cruzeiro. Bobo, deu falta pro Cruzeiro, bobo. Paulinho tá irreconhecível ao que vinha no passado jogando, esse ano tá irreconhecível. O Lloyd Augusto hoje foi o melhorzinho dos que entraram, porque ele pelo lado esquerdo conseguiu levar a bola até a linha de fundo e cruzar 2 ou 3 vezes. Dessas jogadas aí, teve outras que ele tentou e fez errado, mas ele tentou, ele foi mais acionado ali pelas pontas, que o Vasco é um time que não tem pontas, e hoje parece que o Lloyd Augusto deu um sopro de esperança para a torcida, que pode ser um ponta que chega à linha de fundo. E o Garrec, que entrou no lugar do Ryan, ciscou para lá, ciscou para cá, tentou cruzar 1 ou 2 bolas, sem sucesso, não foi efetivo, e é um jogador que precisa entrar logo também no ritmo para conseguir ajudar o Vasco, porque o Vasco investiu no Garré, investiu no Lloyd, e hoje o Garré mais uma vez não demonstrou futebol para ajudar o Vasco nas infiltrações, a trabalhar a jogada pelo meio, ele ciscou pelo lado direito e cruzou com a perna esquerda dele, que ele é canhoto, ele corta para dentro. Tentou algumas jogadas sem sucesso. E o Lloyd Augusto foi à linha de fundo, cruzou, e as jogadas não surtiram efeito porque os jogadores do Vasco estavam bem marcados. O Lloyd eu acho que pode realmente dar alguma coisa ainda, mas não com muita expectativa, a expectativa com o Lloyd é baixa. Hoje ele fez além do que eu esperava que ele fosse fazer. E o Garré, que esperava um pouco mais, jogador que jogou Premier League, tá do jeito que tá hoje, é preocupante. É muito ruim porque foi investido dinheiro nele. Eu vou partir aqui para as notas individuais, rapidinho. O Léo Jardim hoje, nota 6. Paulo Henrique hoje, nota 7, foi o melhorzinho do Vasco mais uma vez ali atacando, recompondo. O João Vitor hoje, algumas saídas de bola equivocadas, nota 6,5. O Lucas Freitas hoje, igual o seu companheiro ali, também não comprometeu demais, 5,5 pode ser. O Vitor Luiz hoje, bom na marcação, no apoio ele já deixa a desejar. Várias vezes no segundo tempo o Lloyd esperava a passagem dele, já que tá perdendo, vai para cima, ele não ia. Nota 5,5 pro Vitor Luiz.
O Hugo Moura fez uma boa partida, conseguiu dominar ali as ações do meio campo, mas não tem qualidade técnica para achar jogadores bem posicionados, não é característica dele. Nota 6,5 para o Hugo Moura. O Jair, aquele ritmo lento dele, tem um bom passe, mas é um ritmo cadenciado. Não sei se me agrada muito o futebol do Paulinho, mas hoje do Jair hoje não comprometeu, nota 6,5 para o Jair. O Felipe Coutinho hoje, ele é o cara que vai ter a jogada de quebrar linha, de inteligência, de chute de fora da área. Ele conseguiu umas boas jogadas no primeiro tempo, que surtiram até jogadas perigosas aí pro Vasco tentar abrir o placar. Gostei, Felipe Coutinho, quando não cansa, ele ajuda bastante. Nota 7 pro Felipe Coutinho. O Nuno Moreira hoje, que entrou como titular. Nuno Moreira, nota 7. O Lloyd Augusto hoje entrou até, fez uma fumacinha. O Verratti hoje participou pouco, porque foi bem marcado. É uma jogada que o Vasco tem que começar a ter opções. Não é só Verratti. Se for só Verratti, o Vasco não vai fazer gol. Vai ser difícil o Vasco fazer gol. Nota 6,5 para o Verratti. O Ryan hoje, que entrou como titular, participou pouco, mas parece que está ganhando um pouco mais de entrosamento, um pouco mais de força. Está tendo um pouco mais de confiança para fazer suas jogadas ali. Não foi mal hoje, mas também não ajudou o Vasco a fazer gols e vencer. Nota 6,5 para o Ryan. Vou começar pelo Garré, que entrou no lugar dele, ciscou pra lá, ciscou pra cá, não deu em nada, nota 5,5. O Lloyd Augusto foi o melhorzinho dos que entraram hoje, gostei, chegou na linha de fundo 2 ou 3 vezes, cruzou errado, né, porque tecnicamente ele é fraco, nota 7 pro Lloyd. O Paulinho, cara, o Paulinho tá deixando muito a desejar, porque o Paulinho ele traz uma expectativa pela temporada de 2023 ainda, não foi nem a de 24 que ele ficou a maior parte contundido. Pela temporada que ele fez em 23, ajudou muito o Vasco naquela recuperação. A torcida esperava um pouco mais dele, mas ele não está conseguindo fazer diferença mais a favor do Vasco. Nota 5 para o Paulinho. Nota 5 para o Paulinho. E o Alex Teixeira toda vez entra no segundo tempo e não ajuda. Não ajuda na marcação, não ajuda na recomposição, não ajuda na criação. É um jogador que, eu não sei, cara. O Vasco insiste com ele, não deveria insistir. Nota 5 para o Alex Teixeira. E o Puma Rodrigues tentou um cruzamento errado ali no segundo tempo, só. Tentou ultrapassagens ali, também não deu muito certo, no lugar do Paulo Henrique. O Vasco perdeu potência ofensiva pelo lado direito depois que o Paulo Henrique saiu. Puma Rodrigues, nota 6. E é isso, galera. O Carille, nota 3, porque 5 meses de trabalho quase, e o Carille não consegue mostrar trabalho efetivo que faça o Vasco criar alternativas para a jogada cruzada na área para o Verratti. É um time pobre de criatividade, pobre de ofensividade, atabalhoado na saída de bola, enrolado no meio campo, mas tem mais peças que o Rafael Paiva deveria estar mostrando mais. Nota 3 para o Fábio Carille. É isso, galera. Vasco agora volta a campo contra o Operário em Ponta Grossa, jogo pela Copa do Brasil, primeira fase, jogo difícil, mais uma vez, fora de casa. A gente tem muita desconfiança desse time. O fator São Januário tem feito muita diferença a nosso favor, com esse elenco aí sem força, mostrando que está sem força nesse momento. A gente fica preocupado, mas o Vasco é um time grande, o Vasco tem uma equipe muito melhor tecnicamente que o Operário, campeão paranaense. A gente espera que o Vasco pelo menos traga aí um empate de Ponta Grossa para decidir em São Januário. É isso, galera, então volto aí contra o Operário no meio de semana, Copa do Brasil, Operário e Vasco, jogo aí valendo classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. É isso, galera, valeu, saudações vascaínas sempre, fui!